Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Lucas 10, 25. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? E como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio o samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele e foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos na tua presença, em comunidade, adorando ao Senhor, cultuando a Ti. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu condição de estarmos aqui. Poderíamos, Senhor, estar em outro lugar nessa hora, mas cremos que foi o Teu Espírito Santo que moveu o nosso coração para que pudéssemos reunir nesta noite para Te adorar, para bendizer ao Senhor por aquilo que Tu és, para render louvores a Ti em cultos e ouvir a Tua voz. E diante da Tua santa palavra estamos e reconhecemos as nossas limitações, imperfeições e pedimos que o Teu Espírito Santo venha tirar, Senhor, toda a dificuldade, abrindo nosso entendimento para entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, as crianças vão estar indo para o anexo. Meus irmãos, hoje pela manhã, quando eu estava orando pela comunidade, o Senhor me deu uma revelação que
fosse pregado aqui nessa noite a mensagem sobre o bom samaritano. Baseado nessa revelação e como o Senhor trouxe essa revelação quando eu estava orando por essa comunidade, precisamos entender então que o que o Senhor tem a falar, primeiramente, Ele quer falar com essa comunidade. Como é uma mensagem que nós estamos gravando e esperamos em Deus que essa mensagem também alcance muitos outros irmãos que terão oportunidade de ouvi-la. Mas não podemos pensar que o que Deus está trazendo para nós nessa noite não diga respeito à nossa vida, porque sim, está dizendo respeito à nossa vida. E o que nós podemos aprender com aquilo que nós acabamos de ler? A primeira coisa, antes do Senhor propor a parábola do samaritano, do bom samaritano, o que fez com que o Senhor Jesus trouxesse essa parábola como ensino foi uma indagação de um especialista da lei. Tudo começou com uma pergunta de um especialista da lei. E a pergunta desse especialista da lei tinha um propósito. E o propósito era colocar Jesus à prova. Nota-se que a preocupação dele não era realmente com a sua situação espiritual. A preocupação dele era armar algum tipo de armadilha no campo intelectual para ver se poderia desmascarar Jesus, porque na concepção de muitos religiosos do seu tempo, Jesus não era o Messias. E eles então experimentavam Jesus. Quem seriam os especialistas da lei hoje? Os especialistas são aqueles que estão buscando estudar a palavra de Deus, se dedicam ao estudo das Escrituras. Então, os especialistas da lei hoje é conhecido como os teólogos, aqueles que estudam. E aqui nós podemos já entender que não basta o homem procurar estudar as Escrituras se no seu coração não está aberto para um verdadeiro relacionamento com Deus. O que ele vai fazer muitas das vezes é adquirir um conhecimento e, em se tratando de teologia, dependendo do campo teológico, em vez de aproximar o homem de Deus, que é o que deveria fazer a teologia, e é o que se propõe uma boa teologia, aproximar o homem de Deus a partir do conhecimento das Escrituras. Mas uma teologia desfocada do seu principal objetivo e da sua dependência da ação do Espírito, pode e tem feito o homem se distanciar daquilo que é a vontade de Deus. E não basta nós atacarmos a teologia como se a teologia em si fosse algo ruim, porque não é. Porque
existem bons teólogos e existem os maus. Existem aqueles que não são teólogos propriamente dito no campo da ciência, mas são bons servos de Deus e bons expositores da verdade, sem que tenha sequer estudado ou cursado uma teologia, porque o Espírito Santo pode e tem usado servos de Deus. Mas também podemos dizer que existe servos de Deus que rejeita toda a teologia e acredita que não precisa de estudar, porque o Espírito Santo revela. E muitas das vezes o resultado disso nós temos presenciado nos nossos dias, as aberrações das mais adversas. Então, o que nós podemos entender e tirar como lição já de início aqui? Que o Senhor não atacou a teologia daquele especialista, mas o Senhor provou a sua teologia no campo intelectual e provou a sua teologia no campo prático. Existem teólogos de gabinete, são aqueles que estão sempre estudando a teologia, mas que não colocam a sua teologia em prática. E é isso que nós precisamos entender, que o Senhor quer para nós como comunidade. O Senhor quer que nós estudemos, conhecemos, tenhamos uma boa teologia, porque a teologia desse homem não é uma má teologia. Por que eu posso dizer isso? Porque o Senhor Jesus provou a sua teologia com uma pergunta. Primeiro, ele faz uma pergunta ao Senhor: mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Aqui já começa pela pergunta dele, já começa a mostrar que ele tem uma boa teologia, porque na verdade a vida eterna é algo que nós herdamos, não é algo que nós conquistamos pelos nossos próprios esforços, mas é uma herança que Deus deixou para o ser humano, e o ser humano herda essa vida eterna em Cristo Jesus. Então, uma boa teologia é aquela que mostra que a vida eterna se consegue por herança, se recebe por herança. Por quê? Porque aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus se tornam co-herdeiros com Cristo de um reino eterno e de uma vida eterna. Segundo, o Senhor Jesus prova a teologia desse homem, dizendo: o que diz a lei de Moisés? E como você a entende? Se essa pergunta fosse feita hoje para os teólogos, não seria o que diz a lei de Moisés, mas o que diz as Escrituras. O Antigo Testamento, o primeiro pacto, e o segundo pacto, o novo pacto, o Novo Testamento. O que diz as Escrituras? O que você consegue saber sobre as Escrituras e como você entende? Por quê? Como que eu posso saber as Escrituras se eu não estudar as Escrituras? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não leio as leis de Moisés aqui no contexto? O que diz Moisés? O que diz a lei de Moisés? Ora, se eu não estudo, se eu não leio, o que diz as Escrituras? Ora, se eu não estudo, se eu não leio, como que eu posso saber o que diz? Mas uma boa teologia é aquela que coloca o homem para estudar as Escrituras, para buscar conhecimento das Escrituras.
qualquer maneira, porque é importante saber como nós entendemos aquilo que está escrito. E, dependendo do método que nós lançamos de interpretação das Escrituras, vai nos trazer uma compreensão daquilo que está escrito. Então, uma boa teologia hoje, poderíamos dizer que é aquela que respeita, que usa o método histórico-gramatical. Ou seja, é aquela que ensina que você deve olhar para as Escrituras e respeitar o seu contexto, o contexto histórico em que a passagem encontra, quem é que escreveu, para quem escreveu, o que significa, a gramática, o que representa, e extrair então, a partir dali, a verdadeira mensagem daquele texto e, com a ação do Espírito Santo, fazer uma boa aplicação na nossa vida. Uma boa teologia não é aquela que vai ensinar que você deve sair procurando atrás de cada palavra um suposto significado que ninguém consegue achar, porque tem um mistério que não foi revelado, que está oculto e que nem os apóstolos descobriram, porque ficou reservado para a igreja de hoje. Onde que fundamento tem essa teologia, se não um distorcer ou um distanciamento? Por quê? Porque o que ela faz é produzir confusão na mente das pessoas e muitas das vezes afastar os cristãos do verdadeiro relacionamento com Deus. Porque é muito fácil manipular o texto bíblico, é muito fácil colocar no texto bíblico aquilo que eu já tenho como pressuposto teológico na minha mente. Existem passagens bíblicas que requerem interpretações alegóricas, e uma delas é Cantar de Salomão. Eu tenho feito alguns estudos, mas cada escrito das Escrituras tem o seu contexto literário, o seu gênero literário, que tem que ser compreendido e respeitado. Nós não podemos sair fazendo o que nós bem queremos com o que está escrito na palavra de Deus, porque isso distanciaria as nossas vidas. Mas, como eu disse, esse homem tinha uma boa teologia. Por quê? Porque ele vai responder ao Senhor Jesus de forma sucinta o que dizia todos os escritos de Moisés. E ele vai responder: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui resume toda boa teologia. Aqui resume tudo que a lei de Moisés queria ensinar para o povo. Tudo se resume aqui no amor a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo o amor a Deus. É o nosso relacionamento vertical, mas temos que pensar no nosso relacionamento horizontal também. A boa teologia não é aquela que ensina só o seu relacionamento vertical, é só com Deus, é só você e Deus, mas não te ensina que você precisa relacionar com o seu próximo, que você precisa olhar para o seu próximo, que você precisa preocupar com o seu próximo, que você tem alguma coisa que você pode fazer para abençoar o seu próximo. Existe teologia que só foca em quê? Relacionamento com Deus. E o próximo precisa de uma assistência até social? Não, isso não faz parte. O que importa é o relacionamento com Deus. Afinal, o Evangelho não está preocupado com o social. Nós não precisamos preocupar com o social. Nós não precisamos nos preocupar com nada disso. Ora, não é a prioridade do Evangelho, mas é a responsabilidade do cristão, nascido de novo, e que ama o próximo como a si mesmo,
preocupar e ver o que pode ser feito para ajudar os que estão necessitados. Recentemente alguém fez um louvor que está causando rebuliço nas redes sociais, que é como é que é o nome? Evangelho de fariseu. Por quê? Porque tocou na ferida de muitos. Muitos que têm uma boa teologia centralizada em 4 paredes, muitas das vezes, no seu relacionamento vertical, mas não está preocupado com aqueles que estão lá fora sofrendo e precisando de socorro, e pouco se faz. Claro que o Estado precisa fazer a sua parte, mas isso não isenta a igreja da sua participação. E tem irmãos e crentes em Jesus fazendo, porque tem crentes em Jesus que têm uma boa teologia e estão fazendo, estão adorando o Senhor, servindo ao Senhor, mas amando o seu próximo, evangelizando o seu próximo, ajudando o seu próximo, porque é isso que o Evangelho propõe para nós, e é isso que uma boa teologia propõe. E Jesus vai dizer para esse homem: está correto, ou seja, você passou no teste, a faculdade que você fez a sua teologia é uma boa faculdade, né? Você tem uma boa escola lá, passou no teste, no campo de vista da teologia, no seu aspecto intelectual. Mas Jesus agora quer provar a teologia boa dele na prática. E primeiro Jesus fala com ele assim: então, está tudo certo o que você falou, vai, faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Então, precisamos fazer uma coisa para ser salvo? Tem gente que fala assim: não precisa de nada. Precisa fazer o que está aqui registrado: amar o Senhor teu Deus todo de coração e o próximo para ti mesmo. Porque se você não fizer isso, não tem vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo exatamente isso. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhecia o coração daquele especialista. Jesus conhecia o coração daquele especialista. E por que Jesus está dizendo essa palavra aqui para nós nessa noite? Porque Jesus conhece o nosso coração. E glória ao Senhor Jesus por isso, porque Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe também dos nossos desejos. E o nosso desejo, o Senhor sabe, não é ficar entre 4 paredes, porque a boa teologia não faz isso. Mas a boa teologia leva o homem para a prática, leva o cristão para a prática. E aquele homem, diante da pergunta, diante da afirmação de Jesus: faça isso e você viverá, ele teve então uma certa dificuldade, porque ele não estava fazendo aquilo que a sua teologia ensinava corretamente. Ele não estava colocando em prática a sua teologia, mas ele queria esquivar-se. E ele procurou então uma forma de se justificar suas ações. É assim que nós fazemos. Queremos sempre procurar uma justificativa para nossas falhas. Queremos sempre procurar uma justificativa para justificar as nossas ações que não agradam a Deus, que não está correto. Por que nós não crescemos como comunidade? Quanto ficou tempo aqui? Vou fazer um ano. Por que nós não conseguimos sair ainda? Por que nós não conseguimos ir para fora ainda? Cada um vai justificar suas ações. É assim que nós fazemos. Mas não é assim que deve ser.
Não é. E o Senhor Jesus, então, para desarmar essa justificativa, porque somos assim, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história do bom samaritano. Daquele homem que está a caminho, de repente, um salteador pega aquele homem, rouba aquele homem, espanca aquele homem e deixa aquele homem quase morto no caminho. E aí, de repente, passa os doutores, os teólogos, os líderes, e o Senhor está tratando de líder, porque quem fez a pergunta é o líder. E nada mais importante de começar uma restauração pelo próprio líder. Se nós queremos ter uma comunidade boa, é preciso começar com a restauração da própria compreensão do líder. E aqui eu me incluo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem feito isso na minha vida, restaurado a minha compreensão do que é Evangelho, colocado no meu coração o desejo de nós vivermos uma comunidade dedicada ao Senhor e que faça a diferença, dando frutos como testemunho do amor de Cristo que nos alcançou, que nos envolveu. Passou então ali o sacerdote, viu aquele homem e passou de largo, passou para o outro lado, não teve compaixão, não teve misericórdia. Era muito bom para pregar lá dentro da igreja, era muito bom para falar de misericórdia lá dentro da igreja, de expor a sua boa teologia, mas na hora de colocar a sua teologia em prática, demonstrou que não estava vivendo nada daquilo que estava pregando. Ah, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim e de todos os pregadores que estão sendo usados nessa hora para pregar a palavra de Deus, para que nós não venhamos nos tornar religiosos a esse ponto de termos até mesmo uma boa teologia que não nos coloca numa vida de um evangelho na prática. Passou um escriba, é isso? Está aqui? Levita. Passou o levita, fez a mesma coisa que o sacerdote. Quem eram esses? Eram aqueles que tinham as funções do templo, que era o sacerdote, que era o levita, aqueles que eram responsáveis pela liturgia do culto do templo. Trazendo com aplicação para as nossas vidas hoje, tem muitos. Aqueles que destacam no louvor, destacam na pregação, mas lá fora não vive o Evangelho. O que o Senhor Jesus vai colocar aqui é que passa alguém lá que não é um sacerdote, não é um levita, mas que teve compaixão daquele homem, vai lá e socorre aquele homem, cuida das feridas, coloca no cavalo, no animal, leva para a estalagem para cuidar dele, paga o preço para cuidar. Tem crente, a coisa mais difícil que tem é tirar dinheiro do bolso. Eu não estou falando aqui dessas igrejas que ficam aí explorando a fé das pessoas, mas eu estou falando de pessoas que têm dificuldade de ajudar aquele que precisa. Mas esse não. Esse tirou o dinheiro do bolso, levou para a estalagem, pagou e falou assim: olha, eu tenho isso aqui, a minha viagem, daqui a 2 dias eu volto, daqui a um tempo eu volto. E se porventura você gastar, você vai gastar mais com ele, quando eu voltar eu vou restituir. Não é
uma posição na igreja, não é um cargo na igreja que faz de nós cristãos genuínos, mas é o Evangelho vivido na prática. Esse Evangelho vivido na prática é que nos torna cristãos verdadeiros. E nós precisamos. O Senhor então tira o Senhor conta aquela parábola para dizer para aquele homem que, se você quer verdadeiramente viver a vontade de Deus, herdar a vida eterna e viver o bom Evangelho, você precisa viver do lado de fora da igreja, porque o lugar de viver Evangelho não é aqui não. Viver o Evangelho aqui é muito fácil, irmão. Reunir aqui, cantar louvores, glorificar o Senhor, isso aqui é muito fácil. Mas o lugar de viver o Evangelho é lá fora, no nosso dia a dia. É lá que é o lugar de viver o Evangelho. E o Senhor está dizendo para nós que o Senhor requer de nós, de cada um de nós é isso. Que a nossa teologia nos tire das quatro paredes e nos coloque onde nós devemos estar, dando luz, e sendo sal da terra, e fazendo a diferença. É lá, não é aqui. E aí, quando o Senhor Jesus conta aquela parábola, o Senhor pergunta para aquele homem, para o especialista, qual desses três você acha que foi próximo daquele que estava morrendo? E ele falou assim: aquele que ajudou. Aquele que ajudou. Ou seja, ele teve assim, aquele que teve misericórdia dele. Aquele que teve misericórdia. O Evangelho genuíno produz em nós sentimento de misericórdia. O Evangelho genuíno produz dentro de nós sentimento de misericórdia. Sabe por quê? Porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos salvou. O Senhor está cuidando de nós. E quando nós pecamos e arrependemos, encontramos um Senhor que, com misericórdia de nós, nos perdoa. E espera que aquele que recebe misericórdia de Deus faça o mesmo lá fora. Porque isso é Evangelho. Tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Se o nosso Evangelho, se a nossa teologia não está fazendo isso na nossa vida, estamos perdendo tempo. Mas louvado seja o Senhor, que eu espero em Deus, que esse Deus que revelou essa palavra para nós, pelo seu Espírito, vai fazer com que essa mensagem não fique somente aqui, irmão, mas caia aqui no nosso coração. E ao sairmos dessas portas hoje, e ao começarmos a nossa semana de trabalho amanhã, não sabemos o que vamos ter que enfrentar durante a semana, mas que o que nós ouvimos aqui possa nortear as nossas ações no decorrer da semana, e fazendo isso, possamos de fato viver o Evangelho na prática. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar mais um louvor. 22.